O tema da mensagem de hoje, queridos, é esperança para um povo desanimado. E eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Ezequiel. Profeta Ezequiel, antes de Daniel. Abra a Bíblia, por gentileza, em Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 37, abra a palavra de Deus. Nós leremos o verso 11, que diz assim, a segunda parte do verso. Acompanhe comigo a segunda parte do verso 11. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Esta é a expressão do povo que Deus escolheu para ser luz e pregar o Evangelho na terra. O povo aqui, irmãos, apresenta o sentimento que estava na vida, no coração, na mente de cada um deles. E a Bíblia, irmãos, deixa claro qual era esse sentimento. Eis, diz o texto, que diziam, nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. O povo estava vivendo sem esperança. Por isso o tema é esperança para um povo desanimado. Queridos, a falta de esperança é um dos problemas latentes dos nossos dias. O povo permitiu que o tempo de espera diminuísse os seus dias de esperança. Olhamos para o lado e todas as vezes que nós fazemos isso, irmãos, nós somos levados ao desânimo. Você olha e percebe problemas no mundo econômico. Você olha e percebe problemas, confusão, dificuldade na saúde. Você olha, irmãos, para os vários âmbitos do mundo e nós só enxergamos crises. E mesmo diante de uma eleição que está aí, qual é a perspectiva que nós temos? Não é de alegria, não é de felicidade, mas é de terror, é de tristeza e de desânimo. Quando nós olhamos para o lado, somos tentados a ficar desanimados, mas o convite para você nesta manhã, é para você não apenas olhar para o lado, porque você terá que olhar, terá que enfrentar as crises, as lutas, as dificuldades que passamos aqui, mas o convite para você hoje, é para que você olhe para cima, para o alto, porque isto vai proporcionar esperança para você e para cada um de nós. Para os israelitas, irmãos, exilados em Babilônia, estava tudo acabado e eles não tinham mais esperança. Jerusalém e o templo tinham sido destruídos e os nobres deportados, e agora Israel não mais existia como nação. A sua desesperança e pessimismo quanto ao futuro pode ser medida pela exclamação, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Acabou a nossa esperança, morreu, somos como ossos secos. O estado nacional do povo era tão sem esperança de ressurreição, quanto os ossos sem medula são de reanimação. Cortados para as nossas partes, isto é, no que nos diz respeito, não há nada em nós que nos dê esperança, como um galho murcho cortado de uma árvore, ou um membro de um corpo dilacerado. Mas Deus, irmãos, não havia abandonado o seu povo. Eu estou falando hoje para você aqui, e talvez você pense assim, pastor, parece que essas são as minhas palavras.
Pastor, eu tenho uma percepção que esse é o meu contexto. Eu tenho vivido dias difíceis, sem esperança, achando que não há solução mais para a minha vida, semelhante ao povo que tinha tudo para representar a Deus e perdeu a cidade, perdeu a dignidade e foram espalhados pela terra. Mas Deus não esqueceu do povo. Olha aqui para mim, Deus também não esqueceu de você. Deus comissionou um profeta. Qual é o nome desse profeta? Qual é o nome desse profeta? O profeta Ezequiel. Nós estamos no livro dele. Deus viu a condição do povo, e Deus, irmãos, não fica passivo enquanto o seu povo está desanimado, está sem esperança. Deus, irmãos, envia um profeta. Esse profeta é chamado Ezequiel. Ezequiel estava no cativeiro junto com o povo, mas Deus escolhe Ezequiel, e o propósito de Deus através de Ezequiel era infundir, colocar esperança, ânimo no coração do seu povo, mesmo eles estando no cativeiro. O que levou o povo ao desânimo e à perda da esperança? O que Deus fez para ajudá-los? Que princípio nós podemos tirar desse episódio? Bem, primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês: quais foram as causas que levaram o povo ao desânimo e à perda da esperança? Vai comigo no capítulo 36 de Ezequiel. Capítulo 36. Nós leremos o verso 16 e o 17. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Para um pouquinho. O que levou o povo ao desânimo e à perda da esperança? Primeira coisa aqui, a Bíblia faz ênfase em um pronome de terceira pessoa, masculino, plural, hen, no hebraico. E a Bíblia diz assim: eles se contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. E aqui nós temos, irmãos, o primeiro passo que vai levar esse povo para o desânimo e a desesperança. O orgulho, a autossuficiência espiritual. Não era o caminho de Deus, não era o ideal e os planos de Deus, mas era os seus caminhos, e logo isso redundava em suas ações. A ênfase aqui nesse pronome deixa claro: Deus está fora da jogada. Aqui o Deus é eles mesmos. E aqui, irmãos, está claro o orgulho espiritual, a autossuficiência. Ellen White diz assim que o orgulho é o pecado que menos esperança tem. Nas estradas da vida, algumas lombadas servem só para frear a nossa autossuficiência. Muitas vezes nós precisamos das lombadas. Nós precisamos parar, engatar a marcha devagarzinho e ter que atravessar a lombada, para nós entendermos que nós não podemos todas as coisas, para nós entendermos que há regras, para nós entendermos que a vida não é como nós entendemos que deve ser. O povo não precisava ser autossuficiente, mas precisava da suficiência do alto. E eu lembro de um texto agora de 2 Coríntios 3, verso 5, em que Paulo diz assim: a nossa suficiência não vem de nós por nossa sabedoria, por quem nós somos, pela formação que nós temos, mas a minha suficiência vem
vem de Deus. E este era o ponto que o povo tinha perdido a noção. A autossuficiência precede a decadência. E tem um texto de Ellen White que eu quero ler com vocês aqui. Está na tela. Olha que texto, irmãos. Dói-me o coração ao ser me mostrado quantos há que fazem do próprio eu o seu ídolo. Cristo pagou o preço da redenção por eles. A Ele pertence o serviço de todas as suas faculdades. O seu coração, porém, está cheio de amor próprio e do desejo de se adornarem a si mesmos. Não refletem nas palavras: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, verso 34. O satisfazerem-se a si próprios está ocultando Cristo de seus olhos. Que terrível, irmãos. Isso tinha acontecido com o povo. Eles não enxergavam mais Deus, nem os caminhos de Deus, nem os planos de Deus, porque eles estavam agarrados em si mesmos. O verso 18 agora, irmãos, diz assim: derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos, com que se contaminaram. Então nós temos aqui mais um problema. Primeiro, a autossuficiência, o orgulho, a inveja, o egoísmo, a soberba. Segundo, irmãos, o povo estava derramando sangue e adorando aos ídolos. O povo precisava, irmãos, derramar amor, mas estava derramando sangue. Pensa um pouquinho nesse pensamento. Violência, impureza, idolatria levaram o povo a estar cada dia mais desanimados e sem esperança. E em nosso tempo, será que isso também não tem acontecido? Quantos de nós estamos agarrados à violência? Há mais ou menos um ano atrás eu fiz um vídeo e coloquei na internet. E esse vídeo é um dos que mais tem visualizações no meu canal e é só pancada. Eu até desativei os comentários. Depois você pode assistir lá. E nesse vídeo eu faço algumas considerações sobre as artes marciais. E por que um cristão não deveria praticá-las? As pessoas, irmãos, estão presas no seu orgulho próprio. Para elas não importa mais o que Deus diz, o que a palavra diz. Não importa mais aquilo que é princípio, não importa. O que importa é aquilo que faz bem, é aquilo que eu quero, é aquilo que me satisfaz. Cuidado com isto, pese bem as suas decisões, as suas palavras, as suas atitudes, porque delas nós teremos que dar conta. O povo, irmãos, estava derramando sangue, o povo estava sacrificando a ídolos, o povo estava vivendo na violência, o povo estava andando ao seu bel prazer. O caminho que eles estavam trilhando só poderia levá-los a dois lugares: ao desânimo e à falta de esperança. Por que será que nós estamos tão desanimados como povo? Por que será que nós não enxergamos mais a perspectiva da esperança de Deus para a nossa vida? Bem, essa é a história do povo que viveu em 580, 560 antes de Cristo. Mas e a sua história? E a minha história? E a nossa história como povo de Deus? Queridos, o verso 19 agora diz mais: espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos. Olha aqui, segundo as escolhas que eles fizeram, segundo os seus caminhos, segundo os seus feitos, eu os julguei. Veja, eles plantaram, eles semearam, eles lançaram, agora eles vão ter que colher.
Eles não quiseram andar nos meus caminhos, eles não quiseram fazer a minha vontade, cumprir os meus planos, os meus propósitos. Agora eles vão colher. E qual foi a colheita deles? Jerusalém foi destruída, saqueada. Você conhece a história? E o povo foi disperso entre as nações. Que coisa terrível. Essa é a consequência de andar longe de Deus. Nós perdemos o sentido de viver como o povo dele nesta terra. E andamos aqui ou ali, sem identidade. Quando nós seguimos, irmãos, o verso 20 diz mais, preste atenção: enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são este o povo do Senhor? Porém, tiveram de sair da terra deles. Que triste isso aqui, irmãos. O verso 21 ainda diz mais: mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Verso 23: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações. Saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante eles. Irmãos, que texto forte. O que acontece agora? O povo profana a santidade de Deus, o seu nome. O povo é levado, espalhado entre as nações, e quando eles chegam lá, os pagãos olham para eles e dizem: ei, cadê o Deus de vocês? Aonde está o Deus que abriu o mar vermelho? Aonde está o Deus que sustentou vocês? Aonde está o Deus que abençoou tanto a nação de vocês? As pessoas faziam chacota dos filhos de Deus. E quando eu estava lendo isso aqui, irmãos, e pensando nisso aqui, eu lembrei de alguns textos de Ellen White, que ela viu Satanás diante do trono de Deus, ou diante de Deus, condenando o povo. São esses aí que o Senhor vai levar para o céu? São esses aí que dizem honrar e viver como povo teu na terra? São esses aí? Esses que o Senhor quer salvar? Eles não merecem. Eles estão desonrando o teu nome. Eles são motivos de chacota. Gente, isso aqui é interessante. O povo estava separado para uma obra especial de Deus. Eles deveriam ser santos como o Senhor é santo. Quando isto não acontece, desonramos a santidade do nome de Deus. Guarda isso no seu coração. Deus te chamou para a santidade. Se você não vive como um santo, na sua esfera, é claro, não estou falando de perfeccionismo aqui não, mas na sua esfera, se você não vive como um santo, você está quebrando o terceiro mandamento da lei de Deus. Você está tomando o nome de Deus em vão, está desonrando o nome de Deus. Era o que o povo estava fazendo entre as nações. Mas o que Deus fez diante de tudo isto? Diante dessas atitudes do povo que os levaram ao desânimo e à desesperança, o que faz Deus? Dos versos 24 até o verso 38 do capítulo 36, Deus faz uma promessa ao povo, uma promessa de restauração, para infundir neles esperança no coração. E então nós chegamos no capítulo 37. O que nós temos no capítulo 37? Deus agora vai ilustrar o capítulo 36. E Ele vai usar duas parábolas para isso. Eu só vou estudar uma com vocês. A primeira, que está dos versos 1 até o verso 14. Então Deus vai usar agora uma ilustração que nós vamos estudar nesta manhã, para relembrar a trajetória do povo e mostrar que mesmo eles caindo e baixando tanto nível, Deus ainda poderia e teria e faria a restauração desse povo. Diz, irmãos, o capítulo 37: veio sobre mim a mão do Senhor,
Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Então profetizei, diz Ezequiel, segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso no seu osso. Verso 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Verso 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Para um pouquinho. Lembra que o povo, irmãos, no verso 11 vai dizer, eles dizem: e eis que os nossos ossos se secaram e perderam a nossa esperança. Esse era o pensamento, essa era a fala, isso que estava no coração do povo, e Deus diz: é isso que está no coração de vocês? Então Ezequiel, recebe essa mensagem aí e transmite para eles. E Ezequiel aqui, irmãos, isso não deve ser interpretado de maneira literal, nós estamos em um livro profético, ok? Ezequiel é levado em visão até um vale com muitos ossos, e ossos sequíssimos. Eu imagino que isso era normal nos dias lá do povo de Deus, eles conheciam muito bem esse cenário, porque quando eles foram espalhados e peregrinaram para chegar às nações, eles passaram por muitos vales, e os vales eram o local onde aconteciam as batalhas, e era nesses vales onde exércitos inteiros eram derrotados, e não tinham a dignidade de serem sepultados, e os ossos ficavam espalhados sobre a face da terra, os corpos sendo comidos por aves de rapina e animais, até então que só sobravam os ossos, e o povo peregrinando passava sempre por vales como estes, em tempos de guerras. E agora então Deus dá uma visão a Ezequiel, e Ezequiel é levado até um vale, onde tem muitos, mas muitos e muitos ossos, e eles estão sequíssimos há muito tempo que eles morreram. E Deus pergunta a Ezequiel: Ezequiel, pode porventura reviver esses ossos? E Ezequiel com sabedoria diz: Senhor, tu o sabes, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é todo poderoso, humanamente falando é impossível, mas tu o sabes, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. E Deus diz a Ezequiel: profetiza esses ossos. E ele então começa a pregar para os ossos. Profetizar aqui é pregar, irmãos. Imagina Ezequiel pregando para um vale de ossos secos. Não há vida, só morte. Prega, Ezequiel. Parece o chamado de Deus para Isaías, né? Pois toda vez que eu leio Isaías,
eu tenho ali um confronto tremendo ali com a minha vida espiritual e com o que aconteceu ali com Isaías. Vai lá, Isaías, e prega. O povo não vai te ouvir, eles não vão olhar para você, eles não vão se preocupar contigo, o povo não vai estar nem aí para você, mas vai lá e prega. Agora Deus faz a mesma coisa que Ezequiel, só que Ezequiel, irmãos, está num contexto mais inóspito ainda. Ezequiel está diante de um filme de terror. Um vale imenso, cheio de cadáveres, na verdade apenas ossos, esqueletos, e separados, porque o vento, a chuva, enfim. E Deus diz: Ezequiel, prega. Já pensou Deus mandar você pregar para um vale de ossos secos? Deus falar para você assim: olha, sai daqui da igreja do Marco e vai pregar lá naquele ramal, lá naquele ramalzinho lá no interior, vai lá pregar. Aí você diz: Senhor, você vai me tirar de uma igreja dessa, vai pregar lá naquele ramalzinho, onde tem 1, 2 casas? Não, Senhor. Mas eu quero que você pense no contexto. Ezequiel, vai lá e prega. Ou então Deus fala assim: ei, vai lá e prega no cemitério. Vão chamar você de louco. É louco pregar no cemitério? Mas você vai lá pregar. Está todo mundo morto e você pregando. Vai lá, Ezequiel, profetiza, Ezequiel. E quando Ezequiel começa a pregar, irmãos, Ezequiel começa a escutar um barulho. E o barulho é dos ossos se batendo, se chocando. E daqui a pouco esses ossos, Ezequiel está pregando e Deus está fazendo um milagre. Sabe quando você não acredita? Mas você continua pregando, você continua orando, continua falando, e você está proclamando ali, Deus está fazendo um milagre. Gente, só enxerga o milagre de Deus quem proclama, quem profetiza em nome de Deus, quem fala a vontade de Deus. Você só vai enxergar ossos secos em um vale sendo transformados se você abrir a sua boca e pregar. Não importa quem seja, não importa a situação, os ossos começam a se chocar, aquele barulho, que eu imagino deve ser horrível, né? E os ossos se encaixando ali, e daqui a pouco, eles estão, os esqueletos, todos montadinhos no chão, deitadinhos, nada em pé. Imagina comigo, vai pensando aí. E então agora, Ezequiel continua a pregar e vem então os nervos, os tendões começam a grudar naqueles ossos. E daqui a pouco vem o material, a carne, e vem a pele. E agora Ezequiel olha, ele continua pregando, mas agora não são ossos secos mais. Agora ele enxerga uma multidão de cadáveres. Cadáver. Pessoa formada, mas sem o quê? Fôlego de vida. Estão todos deitados ali. E eu penso, Ezequiel pregando e imaginando: Senhor, e agora? O que vai ser? Porque eles aí estão mortos, Senhor. Qual é a diferença de estar aqui o cadáver, com carne, com tendões, com pele, e está só os ossos secos? Continuam mortos, Senhor, não tem o espírito. Então Deus manda Ezequiel profetizar de novo. Ezequiel, por que você está parando, Ezequiel? Continua, irmão, tenha fé. Você não está enxergando o milagre ele não é de uma vez, não. O milagre acontece em um processo. Continua pregando. Só que agora, Ezequiel, você vai pregar para que venha o Espírito sobre esses cadáveres. Eu fico imaginando, que coisa de louco, né? O profeta diz: Senhor, o Senhor me faz cada pedido, né? Pregar para um vale de ossos secos, agora só está cadáver, agora o Senhor quer que eu profetize o Espírito. Quem sou eu, Senhor? Mas Ezequiel profetiza, ele prega para os cadáveres. E o que acontece? O que acontece, irmãos? Vem como um vento o Espírito, e a palavra ruá aparece várias vezes aqui. A palavra ruá, ela pode ser traduzida como fôlego de vida, ela pode ser traduzida como Espírito também. Então vem o fôlego de vida, vem o Espírito e toma conta agora, entra no corpo de cada um daqueles que estão deitados ali, e eles
passam a viver e se põem em pé, e é um grandioso exército. O que fica claro, irmãos, para nós aqui, nessa ilustração? Primeiro, morte. E quando nós pensamos na morte, irmãos, é tristeza, é dor, é sofrimento, é ou não é? Como é difícil encarar a morte. Como é fácil ter que lidar com a morte. Eu sou pastor, um dos piores momentos para mim é ter que fazer um culto fúnebre. E eu conheço colegas que não fazem. Quando morre alguém, o que eles dizem? Convidam outro pastor, pede para um ancião fazer. Tem colegas que não fazem, porque é um momento difícil. Você tem que encarar a morte, irmãos, não é fácil. E a primeira coisa aqui é morte, morte. E é uma multidão, são milhares e milhares de mortes, é um vale inteiro, é um exército inteiro, que deveria estar em pé, lutando, proclamando, falando, mas estão mortos. Essa é a primeira realidade. E eu fico pensando, se a morte traz dor ao nosso coração, imagina a dor que a morte traz ao coração de Deus. Deus não idealizou a morte é uma intrusa. A morte, gente, é um ponto fora da curva. Então, primeira coisa aqui, morte. E não é morte de 1 e 2, é de milhares e milhares. Mas depois nós temos o que, irmãos? Fala para mim, por favor. O que nós temos depois? Vamos, fala, gente, porque vocês estão vivos. O que nós temos depois? Nós temos vida. Vida. Agora lembre-se que vida diante da morte é só um milagre de Deus. E está na economia dele, não na nossa. E nós temos agora, irmãos, aquilo que nos traz esperança diante da morte. Como eu sei que uma pessoa que morreu vai viver novamente? Como eu sei que esse cálculo morte vai acabar resultando em vida? Como que eu sei? O que me traz esperança diante da morte de uma pessoa querida? O que é? A Bíblia é clara, é a ressurreição. Quem morre não vai para o céu, seja bom como for. Quem morre não vai, como alguns dizem, para o inferno, não vai para o purgatório, não vai para o seio de Abraão, não reencarna, tem nada disso não. Quem morreu vai para o pó da terra. Qual é a esperança que nós temos diante da morte? Se chama ressurreição. E agora, irmãos, nós temos aqui um povo espiritualmente, moralmente morto, esfacelado, espalhado. E Deus então traz uma mensagem para eles: olha, vocês estão mortos. E diz o verso 11, lê comigo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Quem são os ossos? Quem são os ossos? O povo de Deus, que deveria estar vivo, mas estava como? Morto. Ellen White, irmãos, tem alguns textos falando sobre isso. Ela diz assim: esta analogia de ossos se aplica aos que têm sido favorecidos por grande luz. Então veja, isso aqui se aplica. Não foi uma mensagem só para o povo lá atrás. Isso se aplica também para aqueles que receberam grande luz de Deus. E diz mais: pois eles são também semelhantes a esqueletos do vale. Tem a forma de homens, a estrutura do corpo, mas não tem vida espiritual. A parábola não deixa, porém, os ossos secos meramente ligados em forma de homens, pois não basta que haja simetria de membros e afeições. Então olha que interessante. Todos nós que temos a luz da verdade, podemos ser comparados como esses ossos secos. E Ellen White, irmãos, deixa claro que não basta apenas ter simetria, ter aparência, ter estrutura, esqueleto, corpo, nervos, carne, pele, não adianta só isso.
Não adianta viver de aparência, não adianta, irmãos, estar no sábado na igreja e durante a semana na casa de show. Não adianta, irmãos, eu ser cristão adventista do sétimo dia, no sábado e durante a semana, as pessoas me conhecerem pelas anedotas que eu conto. Por falar de mulheres, de outras pessoas, de ficar fofocando. Não adianta nada. Não adianta ter estrutura, não adianta, irmãos, achar que nós somos alguma coisa, se nós não tivermos o quê? O Espírito. E ela diz mais, eles podem estar ligados à igreja, mas não estão unidos ao Senhor, podem ser dirigentes na realização de um certo conjunto de deveres, e ser considerados como pessoas que vivem. Muitos, porém, se encontram entre os que têm nome de que vivem, mas estão mortos. Triste realidade. Estão mortos. O texto continua, irmãos, e diz mais. O verso 11, segunda parte. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto, diz Deus, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei, verso 14, na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Veja, irmãos, Deus termina com esperança, infundindo, colocando esperança através de Ezequiel no coração do povo. Vocês estão mortos, vocês têm estrutura, mas vocês não têm vida. Você sabe por quê? Porque vida, gente, é condicionada a duas coisas. Há duas coisas. Vida é condicionado à palavra de Deus. Guarda isso. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja e houve. E disse Deus, haja e houve. Vida está condicionada à palavra de Deus, ao mandato de Deus. E a palavra de Deus aparece várias vezes em Ezequiel 37. Porque Deus agora vai dar a vida. E não existe vida sem a palavra. E eu pergunto, você tem estudado a palavra? Você tem meditado na palavra? Em primeiro lugar, vida só existe na palavra de Deus. Na palavra do homem é só morte, é decepção, é tristeza. Como está o seu relacionamento com a palavra? Não foi a palavra de Ezequiel, porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, do profeta. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se você quer ter vida, se o povo queria voltar a viver, o povo precisava entender que vida somente através, em primeiro lugar, da palavra. Mas não é só a palavra. Vida nós só temos também através do Espírito de Deus. O Espírito Santo é a maior das nossas necessidades. Você quer viver espiritualmente? Quer ser um baluarte da fé? Quer dar testemunho de alguém que Deus chamou e usa para edificar o nome dele nesse mundo? Você tem que ter compromisso com a palavra. Você não pode desprezar a palavra. E ao ter compromisso com a palavra, entenda que a palavra com o Espírito é que fará toda a diferença na sua vida. Deus termina dizendo para eles, porém em vós o meu Espírito e vivereis. Eu vou abrir a sepultura de vocês, eu vou cavar. Vocês já estão sepultados, eu vou cavar 7 palmos. Eu vou ressuscitar vocês. Não é gaveta não, é palmo na terra. Deus vai cavar ali, vai tirar você de lá. Quer dizer, eu vou
reerguer vocês. Vocês estão mortos espiritualmente? Ok? Eu tenho vida através da palavra, através do meu espírito. Você confia nisso? Irmãos, Deus faz promessas lindas para um povo que não merecia. Olha aqui para mim, seja sincero. Nós merecemos alguma coisa de Deus? Sim ou não? Irmãos, Deus deixa claro. Lê comigo aí o verso 22, diz assim, ó. Diz, capítulo 36, verso 22, olha só. Dize, portanto, a casa de Israel. Fala lá, Ezequiel, para Israel. O que é que Ezequiel tinha que falar para Israel? Assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações por onde fostes. Lê comigo o verso 32 agora, do capítulo 36, diz assim: não é por amor de vós, fique bem entendido, diz Deus, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Fique bem entendido. Irmãos, nós não merecemos nada de Deus. Por que a gente cria essas utopias, né? Não, porque Deus tem que vir me ajudar. Não mereço nada de Deus. A minha oração deveria: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Deus diz: olha, deixa claro para o povo que eu não estou fazendo nada porque eles merecem. Eles não merecem. Eu estou fazendo para edificar o meu nome, que foi lançado por terra entre as nações. A mensagem é dura, é forte, mas para o povo entender que não deveriam ficar agarrados à autossuficiência em si mesmos. Aí, irmãos, no verso 24, olha o que Deus diz para esse povo que não merecia. Você e eu também não merecemos. Olha o que Deus diz para nós também. Na verdade, Deus falou para o povo, né? Mas a gente, de alguma forma, a gente entende que Deus pode falar para a gente hoje também. Olha o que Deus diz para o povo, verso 24: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregareis de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Olha a promessa de Deus. Verso 25: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Verso 26: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observais. Oh, irmãos, como Deus é bondoso e misericordioso. Guarda no seu coração. A iniciativa de Deus em nos salvar não é porque nós merecemos. Você já leu comigo na Bíblia? Guarda mais no seu coração. O desejo de Deus, irmãos, é como diz o verso 31, lê comigo o 31 do capítulo 36. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Deus quer que você se lembre desses maus caminhos, desses feitos. E Deus quer que você tenha nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Deus quer que você tenha nojo da sua velha vida. Por que muitas vezes a gente fica relembrando para se achar, né? Olha, porque eu era isso, eu era aquilo. Deus quer que você tenha nojo das suas iniquidades. Tem mais, irmãos. O verso 25, Deus diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus promete purificar o povo. No verso 26, irmãos, Deus diz assim, ó: dar-vos-ei um novo coração. Oh, queridos, olha o desejo de Deus. Não é porque a gente merece, não. Ele quer nos dar um novo coração.
Ele quer arrancar esse nosso coração de pedra, que não gosta de fazer a vontade de Deus, sabe? E Ele quer nos colocar um coração disposto a servi-lo. Dar-vos-ei um novo coração. Queridos, palavra de Deus mais Espírito Santo é igual a vida. E eu teria dezenas, quase uma centena de textos para mostrar para você que palavra de Deus mais o Espírito Santo resulta em vida. Quer ter vida? Palavra de Deus e o Espírito Santo. Queridos, e isso é verdade não apenas em relação à vida física, bem como à vida espiritual. Somente quando a palavra e o Espírito são aceitos, surgirá vida em nós. Queridos, o desânimo pode chegar a qualquer mortal, mas Deus é aquele que nos anima a prosseguir. É o Deus da esperança. A não compreensão das Escrituras, irmãos, traz vida sem esperança, traz desânimo. Com a iluminação do Espírito, no entanto, isto se dissipa. Não há, irmãos, morte espiritual, desânimo pessoal ou falta de esperança que não possam ser mudados pela ação do Espírito Santo. Por isso hoje, clame a Deus e diga: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Sabe, irmãos, tem um texto aqui que me impacta muito. Eu sei que é profético, mas olha esse texto, irmãos. Verso 12 do capítulo 37. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Irmãos, esse texto ele mexe profundamente comigo. Eu entendo que em primeira instância Deus está falando para o povo que estava morto espiritualmente. Mas sabe o que eu enxergo quando eu leio esse texto? Eu enxergo a manhã da ressurreição. Pensa na manhã da ressurreição. Olha o que Deus está dizendo aqui: eis que abrirei a vossa sepultura. É claro que essa mensagem se aplica mais a nós hoje do que a eles no passado. Gente, Jesus vai voltar muito em breve. Você perdeu alguém querido? Ele vai abrir a sepultura, Ele vai devolver para você. Essas pessoas vão ressuscitar. Amém? Na primeira ressurreição, na ressurreição dos justos. Queridos, a esperança da igreja é a vivificante influência do Espírito Santo. O Senhor precisa soprar sobre os ossos secos para que eles vivam. Somente quando a palavra e o Espírito são aceitos, irmãos, surgirá vida em nós. Portanto, meu apelo hoje é: busque a palavra de Deus para iluminar o seu caminho, e o Espírito Santo para abrir os seus olhos e para ressuscitar você. Pastor, mas essa mensagem para a igreja? É para a igreja. Eu também sou igreja, é para todos nós. Só há vida mediante a palavra, e só há vida mediante o Espírito Santo. Você acredita nisto? Sim ou não? Então fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. E canta comigo se você souber. Há um suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus, a doce voz. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Canta forte. Ó Santo Espírito, vindo do céu,
enche-nos de fervor e com tais bênçãos rendemos-te louvor. Assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Pai bondoso, obrigado, Senhor, por estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, para que o desânimo com os problemas da vida não nos leve à desesperança. Mas, Senhor, coloque em nós ânimo, disposição, vigor. Ó Senhor, olha para nós agora, se estamos como um vale de ossos secos. Pai, realiza um milagre em nossa vida por meio da Tua Palavra. Permita, Senhor, que possamos formar um esqueleto novamente. Coloca sobre nós os tendões, a carne, a pele. Ó Senhor, derrama sobre nós o Teu Santo e bom Espírito, para que não tenhamos apenas a aparência, a estrutura de filhos Teus nesta terra, mas que sejamos de fato e de verdade filhos do Senhor, guiados pelo Teu Santo e bom Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.